Oi, gente, tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar o nosso conteúdo e hoje a gente traz esse tema. Vamos definir a matriz transposta e a matriz simétrica. Vamos lá? Trazendo os nossos objetivos hoje é definir e identificar matriz transposta e matriz simétrica. Vamos começando com a matriz transposta. Então, eu vou falar aqui a definição e a gente vai perceber aqui nos exercícios práticos. Se A é uma matriz de ordem M por N, denominamos transposta de a matriz de ordem N por N, obtida trocando-se ordenadamente as linhas pelas colunas. Exatamente isso que vocês estão pensando. Então, se eu tenho uma matriz A e ela tem ordem n por n, eu posso conseguir uma matriz de ordem n por m, e aí eu digo que uma é a transposta da outra. Ok? É isso mesmo. Então, indica-se a matriz transposta por um T sendo elevado ao nome da matriz. Então, se a gente fala da matriz A elevado a T é a transposta de A. Então, esse Tzinho aí é característico para você entender, está chamando a atenção, a transposta da matriz A, ok? Então, conseguindo-se uma matriz, você pode ter uma transposta, quando você troca os elementos aí das linhas pelas colunas. Vamos ver? Então, seguindo, vamos compreender. Determine a transposta da matriz A. A. Então, olha ali a matriz A. A animação está invertida, mas não tem problema. A matriz A, que é uma matriz linha de ordem 1 por 4. Olha lá, ela traz os elementos 7, 3, menos 2 e 0. E eu quero determinar a transposta de A, que está aí acima. Então, eu vou denominar por A elevado a T, ok? E o que era linha passa a ser coluna. É exatamente isso. Então, você vai trocar as linhas pelas colunas. Simplesmente você tem a matriz transposta, que se escreve com um T ali, ó, acima do nome da matriz. Então, se a matriz A tinha os elementos 7, 3, menos 2 e 0 como a linha, agora a sua transposta passará a ser uma coluna apenas com os mesmos elementos. Ok, gente? Então, é exatamente isso que estava dizendo ali. Vamos trocar as linhas pelas colunas. Esse foi o primeiro exemplo. Então, vamos compreendendo mais um pouquinho. Dada a matriz B, determine B elevado a T. Ou seja, eu quero a transposta de B. Então, eu coloquei aí um outro exemplo, chamei de B. É uma matriz 2 por 3, ou seja, ela tem 2 linhas e 3 colunas, não é? E agora eu quero conseguir a transposta de B, ou seja, B elevado a T. Então, eu afirmei que o que era linha passa a ser coluna, e é o que a gente vai fazer. Então, veja bem aqui, ó, deixa eu pegar o lápis. Aqui, pegar o vermelho. Aqui nós tínhamos a linha 1, 3 e 5. Agora não vai ser mais linha, vai ser coluna. E a outra linha que a gente tinha, 2, 4 e 6, não vai ser mais linha, vai ser coluna. Olha lá. Então, 1, 3, 5 era a linha, passou a ser coluna. Olha lá, ó. E 2, 4 e 6, que era a linha, passou a ser coluna. Então, exatamente, a matriz transposta é aquela matriz que você fez a inversão entre as linhas e as colunas. Que era a linha, passou a ser coluna. Ok, gente? Pronto, continuando aí, ainda na compreensão, a gente vai agora tratar das propriedades. Para essas matrizes que possuem as transpostas, a gente tem algumas propriedades. Então, sejam A e B matrizes e K um número qualquer, um número real, temos 4 propriedades. A primeira propriedade diz assim, ó, veja bem, é o que eu estou lendo aqui, ó. A transposta da transposta é igual à própria matriz. Ou seja, se você pega uma matriz que já é a transposta e faz a transposta dessa transposta, você tem a própria matriz. Essa é a primeira propriedade. Então, se você inverte o que já foi invertido, você volta ao início, óbvio, ok? Segunda propriedade. Se você tem um número multiplicado
pela matriz K vezes A, e depois você propõe a transposta desse resultado, isso é igual a você multiplicar esse número real pela transposta da matriz. Ou seja, multiplicar antes ou depois de determinar a matriz, tanto faz. Esse resultado é igual. Então, K vezes A elevado a T é a mesma coisa que K vezes a transposta de A. Embora que a gente ainda não tenha aprendido as propriedades, as operações entre matrizes, que é a próxima aula, a gente já tem as propriedades, tá? Então, a terceira propriedade diz assim: A mais B, considerada a transposta dessa soma, é igual à transposta de A mais a transposta de B. É uma outra propriedade que também se verifica. E para a última propriedade que compõe a operação de multiplicação, diz que A vezes B, feita a transposta dessa multiplicação, é igual a fazer a transposta de B e multiplicar pela transposta de A. Ok? E aí você pode me perguntar, e para que serve isso, prof? E muitas vezes, em algumas questões, essas propriedades elas podem ajudar muito. Porque todo o conjunto de propriedades, seja lá de qualquer conteúdo, ele aparece, ele vem para facilitar o caminho. De repente, em algum momento da sua questão, você pode aplicar essa propriedade que muitas vezes resolve a questão ou facilita. Então, assegurando que o outro caminho é verdadeiro, você pode tanto utilizar aí, o primeiro membro de cada propriedade ou o segundo, sabendo que essa propriedade de igualdade se verifica. Então, é para isso que servem as propriedades, muitas vezes para facilitar. Ok? Não esqueça disso, depois vocês podem voltar. Então, seguindo, atenção. Às vezes, a matriz quadrada pode ser igual à transposta. Às vezes, preste atenção, viu? Às vezes, não é sempre que se verifica. Então, por exemplo, nós temos aí a matriz C, que é uma matriz quadrada, que é de ordem 3 por 3, né? Ela traz os elementos 1, 4, 7, 4, 2, 0, 7, 0 e 8. E daí a gente vai considerar, deixa eu sair daqui, a gente vai considerar a transposta de C, como faria para encontrar a transposta de C. Ó, aqui, ó, o que é linha passa a ser coluna. Olha lá, ó, sem nenhum problema e sem nenhuma dificuldade. O que é linha, ou o que era coluna, ó, passa a ser linha, tanto faz. Tá? O que é coluna passa a ser, desculpe, passa a ser linha. Então, gente, presta atenção que tanto faz você falar assim, que é linha passa a ser coluna, ou que é coluna passa a ser linha, se verifica, tá? E daí, assim, neste exemplo, podemos afirmar que C é igual a C elevado a T, ou seja, a transposta é igual à sua própria matriz. Desculpe o risco ali no meio da tela, mas não tem problema nenhum. Então, nesse caso, se verifica a matriz é igual à sua transposta. Então, vamos agora definir o que é uma matriz simétrica. Lembrem-se que da aula passada nós ficamos ainda de comentar sobre essa matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? Só agora a gente pode falar. Quando uma matriz quadrada for igual à sua transposta, logo ela é dita simétrica. Foi exatamente o exemplo que a gente acabou de ver. Tá? A matriz que era quadrada, ela foi exatamente igualzinha à sua transposta. Então, a gente vai afirmar que essa matriz, além de ser quadrada, ela é simétrica. Então, percebam que a gente não poderia ainda definir matriz simétrica agora, naquela hora da aula passada, porque a gente ainda não tinha definido a matriz transposta. Tá? E agora, o processo da criação da transposta. Então, só agora a gente pode definir matriz simétrica. É toda matriz quadrada cuja matriz é igual à sua própria transposta. Tá? Então, por exemplo, vou colocar aí a matriz A, que tem ordem 2 por 2. Então, a matriz A é 2, menos 1 e 0. Vamos agora determinar a sua transposta. Ó. Então, não esqueça, ó, gente, o que é linha vai passar a ser coluna. O que é linha
passa a ser coluna. Então, a matriz transposta está aqui, ó. O que era a linha 2 menos 1 passou a ser coluna, ó, 2 menos 1. O que era a linha menos 1 e 0 passou a ser coluna, menos 1 e 0. E se você parar para prestar atenção, você está vendo que as matrizes são iguais. Então, a gente vai afirmar que a matriz A é simétrica. Ué, é simétrica, tá? Por quê? Porque ela é igual à sua própria transposta. Tá certo? Pronto? Vamos lá, seguindo. Na matriz simétrica, que é quadrada, seus elementos são simétricos em relação à diagonal principal. Ou seja, C e J. Se C e J é simétrico, então C e J é igual a CJI. Exatamente porque eu acabei de falar. Né? Quando eu digo que o que era linha passa a ser coluna, a gente está fazendo uma inversão, né, de linhas por coluna. Então, o que ocorre com seus elementos, ó, C e J passa a ser igual, ou é igual a CJI. Então, essa é uma das coisas que a gente percebe quando fala da matriz simétrica. Deixa eu sair daqui. Olha lá, ó. Olha a matriz, a diagonal principal, tá? Toda matriz simétrica quadrada e seus elementos são simétricos em relação à diagonal principal. Então, se são simétricos, olha aqui, ó, gente. Estão vendo isso? A simetria é sobre isso, tá? Então, aqueles que não estão na diagonal principal, ó, eles são simétricos ao outro, exatamente lá oposto, ó. Então, CJ é igual a CJI, tá? Então, na matriz simétrica, a gente também repara essa característica, essa coisa que ocorre aí com esses elementos, CJ igual a CJI. Pronto? Olha lá, só o que eu já risquei está aparecendo aí agora, ó. Quando a gente fala dessa simetria, olha lá, ó, eles estão diametralmente opostos, né? Através dessa diagonal principal, olha lá, no que está oposto, eles são iguais. Pronto. Ainda podemos afirmar que toda matriz simétrica é quadrada e, de novo, os elementos fora da diagonal principal, eles são iguais. Olha lá, ó, menos 1 e menos 1. Então, a mesma simetria aqui, a gente verifica. Ok? Pronto. E aí a gente vai. Se a matriz X determine X elevado a T. Já ofereci a matriz X, eu quero que você determine a transposta. Então, repare que é uma matriz 2 por 2, tá vendo ali? É uma matriz 2 por 2. Então, os elementos são 1, 5, 1, 6. Então, o que é linha passa a ser coluna. Então, X elevado a T será 1, 5, que era linha, vai passar a ser coluna, 1, 5, 1, 6, que era linha, passou a ser coluna, 2 por 2. Ok? Não mexemos na ordem, apenas fazemos a inversão das linhas pelas colunas. Ok? Aí eu pergunto, X é uma matriz simétrica? Primeira pergunta, né, de hoje. Pense um pouquinho e responda. Antes de eu responder, X é uma matriz simétrica? Me diga aí. Tá? Lembraram-se da definição que a gente falou sobre isso, sobre a matriz simétrica? Então, a gente diz que não, porque assim, ó, a gente está vendo que a diagonal principal está aqui, ó, e os elementos que estão fora da diagonal principal, que no caso 1 e 5, eles não são iguais. Portanto, X não é uma matriz simétrica. Ok? Pronto, seguindo. Compreendendo ainda. Agora eu estou te dando a matriz A e a matriz B. Tudo bem aí? Olha lá, a matriz A é formada por 4, 1, 2 e menos 6. E a matriz B é 0, menos 2, 5 e menos 3. A e B são matrizes simétricas. Então, vamos lá? Primeiro vamos pensar. Então, estou trazendo logo a transposta de A. Olha lá. Então, em A, se era 4 e 1, passou a ser coluna, 4 e 1. Se a linha era 2 e menos 6, passou a ser coluna 2 e menos 6. Então, já determinei a simétrica de A.
Agora, a assimétrica não, a transposta de A. Desculpem aí. E agora a transposta de B. Olha lá. Olha lá na transposta de B, o que era a linha 0 menos 2 passou a ser coluna 0 e menos 2. E o que era a linha 5 e menos 3 passou a ser coluna 5 e menos 3. Aí eu te pergunto, são simétricas? Então, como A e sua transposta não são iguais, então a gente vai dizer que essas matrizes não são simétricas. Mas isso eu estou respondendo com relação à matriz A. E com relação à matriz B, eu também vou afirmar a mesma coisa. Então, repare que, ó, a diagonal principal está aqui, ó. E os elementos que estão aí, ó, fora, não são iguais, tá? Ok, gente? Tudo bem aí? Vamos lá. Atenção. Matriz oposta e matriz transposta. Embora que a gente não tenha nesta aula falado sobre matriz oposta, né? Não falamos sobre isso, né? Nem existe isso, mas é importante que a gente perceba que você pode encontrar em algum outro livro, em alguma biblioteca diferente e perceber e pensar que são as mesmas coisas, por conta de que a palavra possa expressar a mesma ideia, mas não são. Então, eu vou dizer assim, ó, se a soma entre duas matrizes resultar em uma matriz nula, temos que as matrizes são opostas, embora não tenha esta classificação de matriz oposta. Então, uma matriz é oposta à outra quando observamos simetria entre seus elementos. Então, por exemplo, ó, neste caso, a gente pode dizer que essas duas matrizes são opostas, mas não que exista esta denominação de matriz oposta. É que se a gente for equacionar ou somar essas duas matrizes, vamos obter uma matriz nula. Aí a gente pode dizer que uma é oposta à outra. Por quê? Repare seus elementos. Eles são opostos, tá? Matriz oposta não tem nada a ver com transposta. Então, na hora que fizermos a soma de 2 com menos 2, vamos obter zero. E assim, se você reparar, com todos os elementos que compõem a matriz A e menos A. Se fizermos uma soma, né, uma soma algébrica, A mais menos A, então nós vamos ter A menos A. E pelos elementos que ali nós temos, todos serão nulos. Aí a gente pode afirmar que a matriz A é oposta a essa outra matriz aí. Mas não tem nada a ver com a definição de matriz transposta. Certo? Eu queria chamar essa atenção e por isso coloquei bem grande a atenção. A matriz transposta de uma matriz qualquer é dada pela troca entre os elementos da linha e os elementos da coluna, como acabamos de ver. Portanto, se temos uma matriz A dada por M por N, teremos que a transposta de A será dada M por N. Então, repare só nesse outro exemplo aí, eu coloquei a matriz A e a sua transposta. Repare que logo que a ordem muda, né? Porque mudamos exatamente, trocamos a linha pela coluna. Mas isso não tem qualquer semelhança com matriz oposta, tá certo? O fato de serem opostas é porque uma equacionada à outra resultou numa matriz nula. Mas a matriz transposta é aquela que você troca os elementos das linhas pelas colunas, ok? Como está sendo visto aí. Então, o que era linha aqui, ó, passou a ser coluna, certo? Então, a palavra transposta significa algo, a oposta significa outra coisa, tá? Tudo bem? Então, para irmos adiante, eu vou fazer aqui uma última exercitação que diz assim: se A é igual a 4, 1, 2 menos 6, e B é igual a 0, menos 2, 5 menos 3, efetue, ou seja, encontre a transposta de A e a transposta de B. Essa eu vou demorar um pouquinho para você pensar. Então, que era linha, passa a ser coluna. Então, olha aqui, ó. Que era linha, vai passar a ser coluna. Então, trocando-se ali nós temos, tá? E aqui a mesma coisa, que era linha, passou a ser coluna.
Então, acredito que sobre transposta ninguém mais vai ter dúvida. Sobre a matriz simétrica, é só prestar atenção aos elementos fora da diagonal principal, e aí você caracteriza, né, e afirma se aquela matriz estudada é simétrica ou não. Ok, gente? Então, a gente hoje fica por aqui, porque já vimos muitas definições, e na próxima aula a gente já começa com as operações em matrizes, tá? Entre as matrizes. Vamos lá? Então, aqui nós vamos mostrar as nossas referências, e por aqui a gente fica, e se você tiver dúvida é só repetir a aula, tá? Um beijo, até mais.